saudar os presentes. Queria também agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, nomeadamente ao Dr. Moutinho Borges, que foi quem me contactou e quem indicou o meu nome, e dizer que há já bastante tempo que estudo os escravos em Portugal, portanto, que me dedico à história da escravidão em Portugal, e, portanto, quando me convidaram para um congresso sobre a saúde, eu lembrei-me de relacionar os escravos com a saúde e, portanto, a minha comunicação tem a ver com escravos e saúde, as relações que podem existir entre uma realidade e a outra. Como seres humanos, característica evidente e que lhes era reconhecida pelas leis e costumes e, simultaneamente, como produtores de bens e serviços, principal razão da sua condição cativa, os escravos que viveram em Portugal entre os séculos XV e XVIII foram, por um lado, alvo de cuidados médicos, mas também contribuíram, embora numa posição modesta, para a promoção da saúde da sociedade em geral. A saúde do escravo interessava, sobretudo, ao dono, cujo serviço era melhor satisfeito por um indivíduo em boas condições físicas e psíquicas. Por isso, um escravo aleijado ou portador de doenças tinha menor valor comercial. A desvalorização dos escravos com as pernas tortas, doentes de doença velha, de um braço aleijados ou com uma mão menos, como as fontes frequentemente referiam, podia ultrapassar os 50% de um cativo saudável ou ser mesmo total. Foi o que se passou em 1598 com Salvador, escravo de um lavrador de arraiolos, que foi considerado sem qualquer valor no inventário da mulher deste por estar doente de muito grande enfermidade, sem valia por esta razão. Dos 48 escravos incluídos no inventário do Duque de Bragança, Dom Teodósio I, os de mais baixo valor foram Domingos, moço da estrebaria que tinha um olho quebrado, Pero Barbosa, trabalhador das obras, manco de uma perna, e João Fino, derreado das cadeiras, que também servia na estrebaria. A própria justiça evitava infligir-lhes castigos que os desfigurassem, prejudicando os senhores, como o corte de orelhas. António, escravo de Diogo Sanches, matou Diogo, igualmente cativo, e foi condenado a ser açoitado, a serem-lhe cortadas as orelhas e a ser vendido para fora do reino, ficando o produto da venda para o dono do escravo morto. Mas este recorreu da sentença por achar que o dito António valia muito pouco e sem orelhas não ficaria valendo coisa alguma. Súplica a que o rei acedeu. Uma das características mencionadas em contratos de compra e venda de escravos era a ausência de doenças ocultas, as quais, a serem descobertas, justificariam a anulação desses negócios. A atenção às condições físicas dos cativos tinha início logo à chegada a Lisboa, principal porto da sua entrada no país. Ainda antes dos navios negreiros aportarem, se houvesse suspeita de peste, estes tinham que aguardar ao largo pelo receio das doenças que pudessem trazer até que o perigo passasse. Depois de desembarcados, os cativos ficavam à guarda do almoxarife e do escrivão da casa dos escravos, que os alimentavam e verificavam o seu estado de saúde, e se a mesma estivesse em perigo, os entregavam a particulares que se encarregavam de os tratar e pôr em condições de serem vendidos. Estas pessoas, por vezes dedicadas em exclusivo a esta ocupação, tinham direito a remuneração ou a metade do valor do cativo. Por isso se dizia que curavam de meias. Os que estavam sãos eram expostos aos potenciais compradores, para o que eram preparados previamente, sendo untados com óleo para que ficassem lustrosos e de boa aparência. Faziam-nos correr e saltar, por vezes com golpes de vara, abriam-lhes a boca para ver os dentes, cuja falta era indício, entre outras coisas, de propensão para catarros e deflexões, que diminuiriam o seu rendimento. No mundo islâmico difundiram-se mesmo manuais para o perfeito comprador de escravos.
de que constavam estas e muitas outras recomendações. Os que já estavam ao serviço dos senhores e adoeciam eram objeto de cuidados médicos, que procuravam devolver-lhes a capacidade de trabalho. Em 1528, Dom João III mandou entregar a Diogo de Castilho, arquiteto e mestre das obras reais, 6 novos escravos para nelas trabalharem. Mas o mestre só aceitou 5, por um estar doente. Segundo o doutor Duarte Ximenes, físico do cardeal, e o licenciado Tomás Diniz, físico do infante Dom Luís, o cativo estava muito mal disposto, assim de asma como dos lombos, pelo que foi mandado para o Hospital de Todos os Santos para se curar. Do mesmo modo, em 1552, a rainha Dona Catarina da Áustria, mulher do mesmo rei, mandou pagar 1000 reais ao cirurgião mestre Luís por ele ter curado Joane, escravo varredor, dos Passos de Almeirim, dado que o mesmo estava ferido da cabeça. Em 1513, um dos escravos negros que serviam no moinho dos Fornos de Valdezebro, localizados na margem sul do Tejo e onde se fabricava o biscoito para as armadas, foram dados, por estar enfermo, uma galinha, carneiro, fressurada, amêndoas, ameixas passadas e açúcar, assim como uma escrava para o tratar. Mas, apesar dos cuidados, o escravo acabou por morrer. Uma vida inteira de trabalho ao serviço dos donos tinha como resultado a debilidade e, frequentemente, doenças que faziam dos cativos um encargo inútil para aqueles. Muitos senhores cuidavam dos escravos na velhice, já que tinham usufruído das suas capacidades quando eram novos e saudáveis. Frequentemente, o encargo e bom tratamento dos escravos idosos constava das recomendações que alguns donos faziam em testamento aos seus herdeiros. O Duque de Beja, Dom Fernando, pai de Dom Manuel I, mandou que 13 escravos que deixou forros ficassem a cargo do hospital dessa vila, por serem velhos, para ali serem agasalhados. Mas nem sempre tal sucedia, acabando alguns por libertar os cativos, precisamente devido à sua idade e achaques, como consta das respectivas cartas de alforria, numa idade em que já não podiam acorrer à sua própria subsistência, e o mais provável era que fossem engrossar a população de mendigos que assolavam vilas e cidades. Em certos casos, e para confirmar o egoísmo em que se baseava a atitude dos donos, se o liberto se viesse a curar dos seus males, ainda teria que servir os senhores mais alguns anos, ou dar-lhe uma determinada importância em dinheiro. Alguns senhores houve que simplesmente expulsaram os escravos, quando, pela sua idade, se tornaram num fardo sem utilidade, como um lavrador de Évora que pôs fora de casa um velho escravo, o qual a misericórdia teve que socorrer. Para além das condições físicas, o equilíbrio psicológico era também importante para um bom desempenho laboral e para a permanência pacífica na sociedade e na família dos donos. Nesse plano foi essencial o esforço da coroa e da Igreja para os acolher na comunidade cristã, promovendo o seu acesso aos sacramentos, rituais e práticas da mesma, assim como a sua doutrinação. Afinal, a conversão desses infiéis era o motivo invocado para a respectiva escravização. O batismo era obrigatório para os cativos, num prazo igual ao dos outros indivíduos, que era de 8 dias depois do nascimento, embora nem sempre os senhores cumprissem o seu dever. As listas de crismados que nos chegaram mostram uma grande participação de escravos nessas cerimónias solenes, e o matrimónio era não só possível, como recomendado pelas autoridades eclesiásticas, embora na prática a maioria dos escravos não se casasse, devido ao impedimento dos donos, que receavam uma menor capacidade de dispor deles, sobretudo quando os quisessem deslocar para outras terras ou vender. Quando morriam, eram sepultados dentro ou no adro das igrejas das paróquias a que pertenciam, como os outros fiéis, sendo-lhes rezadas missas pela alma. A sua doutrinação era um dos deveres dos párocos e os donos eram intimados pelos bispos, sob pena de multa, a deixá-los frequentar a catequese pelo menos aos domingos. Outra forma de integração social eram as irmandades e confrarias de negros, a que muitos escravos pertenciam, que desempenhavam um importante papel de coesão, convívio e afirmação das comunidades negras.
as quais organizavam cortejos e peditórios com características africanas e intervinham também na libertação dos escravos. Era igualmente costume os negros de várias cidades e vilas do país juntarem-se aos domingos e dias de festa para dançarem em conjunto, ao som de tambores. A execução de ritmos e melodias das suas terras de origem constituíam para os escravos momentos de evasão da dureza do cotidiano e, frequentemente, da prepotência de que eram vítimas. O mesmo se passava no Brasil e noutros territórios coloniais, em que os senhores apoiavam essas manifestações lúdicas, que só os podiam beneficiar como fatores de moderação de eventuais ímpetos violentos. A sua utilidade social, no entanto, nem sempre foi compreendida pelas autoridades locais, que as proibiram com o pretexto de constituírem oportunidades para desordens e roubos. Um dos principais fins das medidas favoráveis aos escravos era conseguir da parte desses trabalhadores uma atitude, se não de adesão à sua condição cativa, pelo menos de resignação perante ela e de colaboração nas tarefas do dia-a-dia que lhes eram atribuídas. Claro que nem sempre tal acontecia, o que se comprova pelas numerosas fugas de escravos dos domicílios dos respectivos senhores, coroadas de êxito ou não, ocorridas ao longo dos séculos. Entre os trabalhos atribuídos aos cativos, algumas tinham consequências diretas ou indiretas na saúde das comunidades. Uma das mais visíveis, numa grande cidade como Lisboa, era o transporte para o Tejo das sujidades domésticas devido à falta de esgotos. Era feito por cerca de 1000 negras, chamadas de canastra, que as levavam à cabeça em bacios sobrepostos dentro de canastras. Para evitar que dessa atividade resultasse incómodo para a população, a Câmara impediu-as de parar durante o transporte, tendo que andar sempre até chegarem aos locais determinados para as despejarem, que eram as praias da Alfama e da Boa Vista. Apesar desses cuidados, de acordo com um italiano que viveu na cidade no século XVI, desse trabalho resultava uma lama, uma chuva contínua e um enorme mau cheiro, pelo que, com razão, os moradores da cidade andavam sempre de chapéu e de borzeguins e a cavalo. Outras tarefas que lhes eram frequentemente entregues estavam ligadas à lavagem da roupa e à limpeza dos espaços domésticos, como varrer e lavar as casas dos donos, mas também locais públicos, como praças, por altura de festas, açougues, dada a natureza dos produtos neles cortados e vendidos, e prisões, que concentravam elevado número de pessoas em pouco espaço e onde as doenças se podiam facilmente propagar. Estas atividades eram normalmente custeadas pelos municípios, que para esse efeito os alugavam aos donos. Eram também empregues no transporte de água, bem indispensável à limpeza de todos esses espaços, das fontes públicas para os domicílios. A mais importante de todas em Lisboa era o chafariz del Rei, onde se juntava diariamente grande número de escravos, facto que foi tema de uma conhecida pintura. Os principais hospitais do país contavam também com o contributo de escravos para o desempenho das suas funções em prol da saúde da população, como consta dos regimentos de alguns deles. O de Todos os Santos, em Lisboa, por doação de Dom Manuel I, de 1515, tinha direito a uma peça de escravo por cada navio que chegasse à cidade, vindo da Guiné, com carga de cativos. Era uma forma de completar os parcos rendimentos do hospital. Provavelmente nem todos eram mantidos para o respectivo serviço, podendo alguns serem vendidos, mas outros eram certamente para preencherem um número de 6 que o regulamento previa. Isto é uma transcrição do regulamento. E ordenamos que haja nele 4 escravos do dito hospital para varrerem e para qualquer outro serviço que nele se haja de fazer e que lhe for mandado que façam. E ordenamos que haja mais no dito hospital 2 escravas que sejam dele para ajudarem a lavandeira a lavar a roupa. E entre as tarefas dos primeiros 4, incluía-se a de limpar os camareiros em que os doentes houverem de fazer suas necessidades, portanto os bacios, e lavar as necessárias do hospital, as sanitas, uma vez por semana, no inverno e 2 no verão, para que as mesmas se mantivessem sempre limpas e fora de mau cheiro. Cabia-lhes também cuidar com regularidade das camas dos doentes e mudar-lhes a roupa, arejá-las, revolvê-las e substituir a roupa estragada, pelo menos uma vez por mês, tudo sob a superintendência do hospitaleiro.
Para que eles próprios andassem limpos e bem apresentados, devia o provedor mandar-lhes dar de calçar e vestir, de tempos a tempos, como visse que era necessário, de modo a que andassem sempre bem repairados. A sua roupa era de pano azul e tinha no peito um S, significando seperital, para mostrar que lhe pertenciam. O mesmo traje e marca usavam também os criados da instituição. É de supor que o número de 6 escravos, Obrigado, já estou a acabar. 6 escravos previsto no regimento podia ser ultrapassado se os responsáveis achassem necessário. Devia tratar-se do número mínimo. O Hospital das Caldas da Rainha tinha igualmente escravos ao seu serviço, em ocupações mais diversificadas que o Hospital Real Lisboeta. De acordo com o seu compromisso de 1512, deviam ser 10 os cativos da instituição. Um era uma escrava amassadeira de pão para os enfermos pobres e servidores da dita casa. E outro, um escravo ou uma escrava cozinheira para fazer de comer aos pobres enfermos e a esses a que a casa der de comer. Ao cozinheiro ou cozinheira seria dada uma outra cativa que a ajudasse. Daí se conclui que os doentes com meios para esse efeito eram alimentados por sua conta, a partir do exterior. Haveria igualmente 2 escravas lavandeiras para a roupa do hospital e fato sujo dos pobres. À semelhança do que sucedia com a alimentação, também a roupa dos enfermos, economicamente remediados, era lavada por sua conta, recorrendo a serviços fora do hospital. Um outro cativo andaria com um carro a acarretar todas as coisas precisas e necessárias para o serviço do dito hospital. E outro ainda seria o hortelão que tivesse cuidado da horta e fosse estilador das águas para a botica da casa. As funções deste último, ligadas à alimentação dos doentes e pessoal e à confecção das mesinhas na farmácia, que exigiam água pura, eram de grande responsabilidade, o que mostra confiança nos escravos que viessem a ser escolhidos para as executar. Finalmente, como o funcionamento do hospital estava dependente em grande parte da possibilidade de alimentar parte dos seus escravos, estavam previstos mais 2 escravos para andarem com o gado que o mesmo tivesse, um para as vacas e outro para as cabras e ovelhas. Estes animais destinavam-se a proporcionar-lhes carne e derivados do leite, como manteiga e queijo. O compromisso realça que os escravos e escravas do hospital deviam ser bem tratados e providos de comer, vestir e calçar, como o provedor visse que precisavam, tendo seus vestidos dos domingos para ir à missa, pois que em serviço de Deus hão de servir. Mas também no âmbito doméstico os escravos prestavam muitas vezes... Está mesmo a acabar. Mas também no âmbito doméstico os escravos prestavam muitas vezes cuidados de saúde. Era frequente os donos justificarem a liberdade concedida aos seus cativos, invocando nas cartas de alforria a ajuda que deles tinham recebido, tratando-os nas suas doenças. Outras vezes a condição para os libertar era que depois de forros continuassem a tratar dos antigos senhores nas suas enfermidades, enquanto estes vivessem. Foi o que se passou com Helena Brás, cativa de um morador do termo de Lisboa, que este libertou, podendo ela ir para onde quisesse, mas com a obrigação de o vir curar e a limpar, se ele adoecesse ou ficasse entrevado. Fazia isto por não ter obrigação de mulher, ou seja, por ser solteiro e não ter mulher que dele tivesse o dever de cuidar. Para concluir este breve relance sobre a relação entre escravos e saúde, pode-se afirmar que a conservação das boas condições físicas dos escravos do país era um objetivo importante, quer para os seus proprietários, cuja posse dos mesmos tinha por fim principal os serviços que lhes pudessem prestar, quer para a sociedade em geral, que só beneficiaria com a sua capacidade para intervirem nas ações de utilidade pública e, pelo contrário, seria prejudicada pelo aumento do número de marginais nos seus centros urbanos e ao longo dos caminhos, consequência inevitável do abandono dos cativos pelos seus donos e das doenças que pudessem propagar entre a população. Como património que eram dos respectivos senhores, eles beneficiavam também de cuidados de saúde, sem os quais a sua capacidade de trabalho se perderia ou ficaria diminuída.